Então, agora que nós já vimos nas duas primeiras aulas a base da compreensão sobre o Ayurveda, que é a compreensão dos três doshas, segundo estou procurando aqui tá aqui. Então, a base agora que nós já demos, né, sobre compreender a constituição de cada um com um teste, que esperando que cada um fez para a própria, assim, compreensão, né, mais profunda do que se trata essa ciência da saúde, que é o Ayurveda, que é muito mais que uma medicina. Então, nós começamos hoje com um conceito que é realmente específico do Ayurveda, da cultura da Índia e oriental, né, em modo geral, que se chama Dinacharya, que são práticas diárias para preservar a saúde e evitar as doenças. Você diz, nossa, o que eu vou ter que fazer todo dia? Na verdade, são práticas simples. Eu vou dar uma parte hoje e a Bhakti Vrindavani vai dar a próxima no domingo que vem. Eu vou falar especificamente mais toda a parte de massagem, de oleação, porque é minha especialidade. Você vai ver que aí você vai pegar o que você pode, né, para aplicar na sua vida diária, ou você pode aplicar uma vez por semana ou duas, né? A vida é assim, é um laboratório, a gente tem que experimentar, observar e ver o resultado que faz em você, e aí você vai experimentando e você tenta adotar algumas dessas práticas na sua vida diária, ou quando você pode, mas de uma forma regular, é muito mais eficaz. Então, Dinacharya significa, em sânscrito, Dina quer dizer diário, né, cotidiano. Acharya é ensinamento. Acharya é ensinamento ou um regime, algo que você aplica, né, diariamente, se chama Dinacharya. Então, são recomendações que ajudam a manter o equilíbrio, a harmonia, a saúde, e realmente essa prática regular, ela te ajuda a ter mais paz, ter mais felicidade, né? Porque a paz traz felicidade. Então, como eu disse, eu vou mostrar, assim, as práticas. Tem a Dinacharya, a rotina diária, ela pode ser, tem muitas coisas. Nós escolhemos aqui, eu escolhi, em todo caso, as partes da manhã, quando você acorda, com relação à boca, a higiene da boca e do rosto, essa parte. Então, primeira coisa que a Ayurveda recomenda de levantar cedo de manhã, porque antes do nascer do sol, se possível, porque é um momento onde você consegue despertar, quando você levanta antes do nascer do sol e você se desperta com o sol, você consegue despertar a glândula pineal, que é essa glândula que vai te ajudar a desenvolver sabedoria, despertar consciência e adquirir o conhecimento que vai te permitir de evoluir, de se autorrealizar. Então, acordar cedo de manhã, uma prática maravilhosa também é expressar gratidão. Quando você abre os olhos, você expressa gratidão pela vida, por tudo que você recebeu de bom, né? É uma fórmula maravilhosa para prosperidade, para saúde, para tudo, né? A gratidão. Como se diz, tem um ditado que diz assim: você olha uma xícara, né, que está com a água ou leite na metade. Você tem a escolha de olhar a metade que está cheia ou a metade que está vazia. A negatividade e o pessimismo é ver a metade que está vazia.
E a gratidão é ver a metade que está cheia. Então, mesmo se a gente tem todos os problemas do mundo, sempre tem uma metade um pouco que está cheio. Então, a gente tem que se forçar a mente, que é muito... que mente, né? Que nos mente, a ver a metade que está cheia. Essa é uma das recomendações do Ayurveda. É útil para tudo, né? Para todas as áreas de nossa vida. Então, a dinacharya, né? A rotina diária, quando você acorda, então, a primeira coisa, eu vou ler aqui a lista, a primeira coisa é evacuar, né? Esvaziar o corpo de tudo que ele fabricou, né? Durante a noite, a nossa digestão, né? Os resíduos, evacuar, esvaziar. Depois lavar as mãos, e você pode também jogar água fresca nos olhos, é uma excelente forma de manter a saúde dos olhos. Você pega a água da torneira, você joga com os olhos abertos para refrescar os olhos, é muito bom. Depois você bebe um pouquinho de água, sempre é bom ter um copo ou alguma coisa com água ao lado da cama, você bebe água. E aí você vai, então, começar o processo com a boca, que são várias práticas maravilhosas que eu vou explicar aqui. O primeiro se chama Gandusha, que é não gargarejo, você vai enxaguar a boca com óleo. Depois você vai limpar a língua com um raspador de língua. E só então você vai escovar os dentes. Tá? Então, são 3 etapas: fazer o bochecho com óleo, depois limpar a língua com o raspador e depois lavar os dentes. Limpar os dentes. Escovar os dentes. Depois, você pode aplicar um colírio nos olhos, se chama Anjana. Isso daí eu vou explicar uma técnica para fazer que é bem prática. E Nasya. A Nasya é você faz a oleação do nariz. Nasya, nariz. Você vê como a língua... Se diz que o sânscrito é a mãe de todas as línguas, então a gente encontra palavras de nossas línguas no sânscrito. Nasya, nariz. E, por último, a automassagem corporal, que é realmente o que eu vou dedicar a maior parte do tempo da aula de hoje, é para explicar como se faz uma automassagem corporal e quais os benefícios dessa automassagem. Então, falando do colírio nos olhos, porque assim, você vê o rosto, então os 5 sentidos, né, com a pele, e a Ayurveda dá muita importância à parte da cabeça, porque estão os órgãos dos sentidos, é através dos sentidos que nós percebemos e aproveitamos a vida, né? Se um dos sentidos não funciona bem, dá muito problema, né? Então, nós temos que, cada orifício dos órgãos dos sentidos, a gente tem que lubrificar com óleo. Os olhos, né? Assim, você não vai colocar óleo, você vai colocar ghee. Ghee é manteiga clarificada, é uma manteiga que se ferve a fogo baixo e se tira as impurezas, a água, a lactose, tudo, e sobra uma gordura, que é a gordura mais pura que existe, o ghee, se chama ghee. E o ghee, ele vai nutrir os músculos dos olhos, os músculos ópticos, de uma forma tão profunda que às vezes você vai chorar. Esse ghee que você aplica vai te ajudar, às vezes, a tirar as tensões emocionais, a fortalecer os músculos dos olhos. É maravilhoso. E como o ghee, ele refresca, o ghee, ele é muito suave, né, que é feito a partir do leite, da manteiga. Ele tem uma suavidade, uma doçura,
que ele vai dar, assim, dar um aconchego nos olhos. E vai também, ele vai refrescar as pessoas que têm olhos quentes, irritados, né? De muito fogo, muito pita, esse ghee, ele vai refrescar. Agora, você pergunta, como é que eu vou aplicar em mim mesma o ghee? Porque quando você vai numa clínica ayurvédica, existe uma técnica que a terapeuta te faz com farinha, te faz tipo um óculos, assim, com uma beirinha, e elas colocam o ghee derretido morno nos olhos, e você vai abrir e fechar os olhos, e os olhos vão ficar tudo empapados de ghee durante meia hora, é maravilhoso. Mas fala, como é que eu vou fazer sozinha? Olha, um truque, vou dar uma dica. À noite, antes de dormir, você separa um frasquinho com ghee ao lado da sua cama, e antes de dormir você pega um pouquinho de ghee e massageia as pálpebras e deixa uma gotinha de ghee entrar em cada olho e você vai dormir. Então, isso daí vai fazer com que o ghee penetre nos olhos e vai ser muito terapêutico, né? Se você fizer isso todo dia. Então, essa é a aplicação de gordura nos olhos, lubrificação dos olhos. Agora, vamos para o enxágue bucal, que se chama gandusha. Essa prática, gandusha, é uma prática maravilhosa, porque na boca nós temos muitas, muitas bactérias. Então, você vai fazer assim, você vai pegar uma colher de sopa, você vai encher ela de óleo, geralmente se faz com óleo de gergelim ou óleo de coco. Você põe na boca e você vai fazer bochecha durante o ideal estabelecido pela Ayurveda é em torno de 20 minutos. Oh, meu Deus, é muito tempo. Não se preocupe. Você se habitua, você se acostuma. Começa com 5 minutos, 10 minutos. Enquanto você vai fazer a cama, põe água para ferver, para fazer o café, vai dar comida para o gatinho. Você acostuma. Então, 20 minutos é o tempo que vai fazer uma micromassagem na boca, uma micromassagem nos dentes. O ghee, ele vai absorver as bactérias. Essa técnica ela é tão poderosa que eu conheço uma moça que estudou comigo, ela tinha muitos problemas da gengiva, muita doença. Você vê, assim, é difícil, né, para os dentistas curarem problema de gengiva. E ela fez isso todo dia durante 3 meses e ela se curou do problema de gengivite, das gengivas. E ele é tão maravilhoso, essa técnica, que ajuda até contra as rugas, sabe? Faz assim, uma micromassagem em toda essa região. É muito bom. Agora, depois você vai cuspir no lixo, tá? Não joga na pia, porque como é gordura, ela pode solidificar e tampar né, assim, o canal da pia. Então, você joga no lixo. E aí, a sua boca está limpinha, e aí sim, você vai pegar um raspador, todo mundo conhece, isso é o clássico, assim, mais usado é de inox, mas existe de cobre. Hoje em dia, você compra tudo pela internet, né? Então, você põe lá no fundo da língua, e você vai raspar a língua, aí vai tirar, né, vai tirar as impurezas que estão, né, porque a língua, ela guarda, né, um monte também de bactérias. Então, essas duas práticas, a bochecha com óleo e o raspador de línguas, vai limpar, fazer uma limpeza profunda da boca. E depois você lava os dentes, você escova com os dentes, né, com a pasta de dente que você prefere. Mas esse ganducha, ele você pode usar
o óleo de coco é extremamente antisséptico. Ele é mais leve do que o óleo gergelim. Mas o óleo gergelim também é muito antibacteriano, antisséptico. E você pode, se você achar que o aroma é desagradável, que eu acho que não é, porque se são óleos virgens naturais, é muito agradável, você pode pôr uma gotinha de óleo de menta ou de tea tree, melaleuca, né? Mas óleo de menta, em geral, as pessoas põem porque ele refresca a boca, então dá uma sensação gostosa. Eu, pessoalmente, eu gosto do óleo puro, que eu acho maravilhoso, né? Óleo de gergelim é um pouquinho mais pesado, né? Você sente que ele vai, assim, ele vai penetrar, mas o óleo de coco também é maravilhoso. Em inglês se chama oil pulling, extrair, né? Oil pulling. Tá muito famoso hoje em dia, muito popular em toda Estados Unidos, no mundo inteiro agora o pessoal está aplicando essa técnica de, de ganducha, se chama, né? Então, agora vamos para a nossa famosa automassagem. A automassagem, segundo a Ayurveda, é uma prática maravilhosa de prevenção da, assim, prevenir as doenças e manter a saúde. O mais importante da automassagem é que você vai aplicar óleo morno no corpo e esse óleo ele vai acalmar o sistema nervoso. Então, só um minutinho. Você não vai falar sobre a terapia nasal? Não, isso daí quando eu vou falar da automassagem. Ah, tá bom. Obrigada. Então, a automassagem com óleo ou Abhyanga quer dizer massagem completa, se chama Abhyanga, é o nome sânscrito da massagem. Ela tem benefícios enormes, que ele vai acalmar o sistema nervoso, isso quer dizer que vai diminuir, vai abaixar o Vata, né? Porque Vata ele controla os movimentos do sistema nervoso. Então, a automassagem, ela vai nutrir a pele, vai estimular a circulação e vai acalmar, vai harmonizar os gases, né? Os ares ou pranas que estão circulando dentro do corpo. Então, nesse PDF que depois eu vou disponibilizar para vocês, vocês têm assim bastante informação sobre a automassagem. Então, os principais benefícios são que ele retarda a velhice, ele mantém a juventude dos tecidos, ele vai evitar o agravamento do dosha vata, vai nutrir o corpo em profundidade, vai promover o rejuvenescimento da pele e vai conferir visão e sono de qualidade. Sobretudo, o sono de qualidade é importantíssimo para Vata. Vata, como é o movimento do sistema nervoso, um primeiro item para equilibrar Vata é um sono de qualidade, e que é justamente o que Vata tem dificuldade, é um sono profundo de qualidade. Na verdade, como todos na nossa época temos desequilíbrio de Vata, por causa da vida tão agitada que nós temos, a maioria das pessoas tem sono agitado, né? Então, agora eu fiz um vídeo que eu vou disponibilizar aqui, e eu vou mostrar passo a passo como é a automassagem. Então, agora eu vou aqui. Estamos com 16 pessoas. Boa noite, todos, sejam bem-vindos. Então, eu vou aqui explicar passo a passo da massagem. De vez em quando eu vou parar e explicar alguma coisa, mas ela é assim bem clara. Eu sou a Devi,
Eu vou fazer uma demonstração de automassagem ou auto-abhyanga, que é automassagem segundo a Ayurveda. É uma prática maravilhosa que é recomendada no Dinacharya, que é a rotina diária para manter a saúde e prevenir as doenças. A automassagem, ela pode ser aplicada todo dia, se você tiver tempo antes de tomar o banho durante 15 a 20 minutos, ou se não, um dia da semana onde você não vai trabalhar, você não tem responsabilidades, você não tem que acordar cedo com o despertador, você pode fazer um cantinho para você no banheiro ou no quarto, você põe um incenso, acende uma velinha, e sobretudo, o mais importante é você esquentar o óleo em banho-maria, numa canequinha no fogão, de preferência de inox, porque ele conserva mais o calor, ou se não, aquelas tigelinhas, você põe uma velinha embaixo e você faz um banho-maria assim, e você conserva o calor. Você pode usar uma garrafinha de plástico, um frasquinho de plástico, ou você pode pôr o óleo assim como eu faço para as minhas massagens, que eu aplico massagem nas pessoas. O calor é um fator muito importante para abaixar o vata. Então, sempre usem, de preferência, óleo amornado, óleo morno, para automassagem. Então, o maior benefício da autoabhyanga é que ele vai calmar o sistema nervoso, isso é número 1, porque o propósito mais importante da massagem ayurvédica é baixar o vata. Isso significa acalmar o sistema nervoso, a mente, as emoções. Vrindavani, acabei de pensar que não sei se vai ter problemas com esse vídeo por causa é um vídeo do YouTube, que eu pus no YouTube. Não, não tem não, não é música, não tem direito autoral, você pode pôr, não tem problema não. Ah, tá bom. Então eu continuo. Obrigada. E o segundo é que você vai lubrificar o seu corpo. Então a automassagem é uma ferramenta maravilhosa para você manter a saúde, a juventude. Em outras palavras, é um instrumento de anti-envelhecimento. A automassagem, ela deve ser aplicada de cima para baixo, com o objetivo de acalmar o sistema nervoso. Em geral, as pessoas, no mundo onde nós vivemos, nós temos um vata que está desequilibrado. Isso significa o quê? Que tem muita agitação, o sono perturbado, a digestão é perturbada, é muito movimento de ar, dos gases, muito ar circulando no corpo. Então, esse óleo vai esquentar internamente e vai harmonizar esse movimento de ar. Ele vai acalmar o vata. Então, se começa na cabeça, no topo da cabeça, e você vai indo para baixo até os pés. Quando você quer estimular o corpo, por exemplo, você tem um metabolismo lento, você tem uma dominante, um dosha dominante kapha, que é mais, prevalece a terra no seu corpo físico, a terra e a água, você tem retenção de líquidos, tendência a ter muita mucosidade, um corpo frio, então você vai estimular para esquentar. Você vai de baixo para cima. Mas, em geral, todo mundo hoje em dia precisa de acalmar, então é de cima para baixo, tá? Então, tem 2 movimentos que são de base na automassagem, todos os lugares onde há articulações, você vai esfregar em círculos, tá? Você vai fazer círculos, tem muitas articulações, né, em cada parte do corpo, você vai esfregar em círculos. E nas partes onde tem grandes massa muscular, você vai esfregar assim, em vai e vem, né, os braços, as pernas, as costas. Esses lugares você vai fazer um movimento de vai e vem. E o resto, os outros lugares onde tem articulações, ou mesmo em volta do umbigo, né, o abdômen, que é uma parte importantíssima para harmonizar e estimular e acalmar o sistema digestivo, então você vai fazer círculos. Então a massagem é simples, na verdade, só precisa de um pouquinho de tempo disponível.
Então vamos lá, vamos começar. A gente começa por uma massagem da cabeça. Então, a primeira coisa, existem no corpo muitos pontos marmas, que são pontos de energia, onde o prana, a energia vital, ela está mais acumulada nesses pontos. E aqui no topo da cabeça, você imagina que você tem uma corda que vai puxar a sua coluna vertebral e vai puxar ela para cima lá para o céu. Então, essa parte aqui, você tem que começar por aqui. Você aplica óleo na raiz do cabelo, tá? Aí você pode pegar um pouquinho de óleo na palma da mão e você vai aplicar no topo da cabeça e você vai esfregar. Essa é a forma de aplicar óleo na cabeça. E você pode fazer a mesma coisa dos lados. Eu não vou fazer, eu só vou mostrar. Aí você faz na sua automassagem. Você aplica óleo dos lados, tá? Pega um pouquinho de óleo ou com a garrafa do outro lado. E a parte de trás também você pega óleo e esfrega. E depois da massagem, você vai esfregar o couro cabeludo. Você vai fazer uma massagem tônica. E essa automassagem da cabeça tem a intenção de estimular a circulação sanguínea e reoxigenar o cérebro. É muito, muito benéfica para tirar as tensões e também para fortalecer o couro cabeludo, a raiz do cabelo. Então você pode ficar o tempo que você precisar, o que você tem disponível, mas fazendo sempre esse movimento de shampoo, né? Como os cabeleireiros fazem quando a gente vai no cabeleireiro. Aliás, a palavra shampoo vem de champi. A palavra champi em hindi é massagem da cabeça. Você pode também estimular as raízes do couro cabeludo, se você tiver cabelo. Ou se não, se você tiver um cabelo muito curtinho, você pode pegar pouquinhos assim e puxar, tá? Então agora acabamos a parte da cabeça. Você pode ficar mais tempo, eu só estou mostrando assim rapidinho para fins de demonstração da massagem. Perdão. Agora vamos para o rosto. Então, no rosto, existem pontos marmas que são muito importantes, porque eles correspondem a cada órgão dos sentidos. Esses pontos marmas, eles vão ajudar a relaxar a mente, o sistema nervoso e a fortalecer cada um dos sentidos. O primeiro é o ponto da região do terceiro olho, o Agya Chakra. Então, você vai fazer círculos. E durante a automassagem você pode respirar profundamente, fazendo pranayamas, e isso vai ajudar ainda mais o benefício da massagem. Depois você pode fazer nas têmporas. São pontos muito calmantes. Esses pontos são tanto bons para os olhos como para acalmar o sistema nervoso. Depois você tem aqui na raiz do nariz, das narinas. Esse ponto está ligado com os pulmões, o sistema respiratório. Então, se você tem dificuldade de respirar ou problemas de respiração, essa região é muito boa para massagear. Você pode até acrescentar uma gotinha de um óleo essencial, como eucaliptus, por exemplo, se você quer abrir os canais respiratórios. Aliás, para automassagem você pode colocar umas gotinhas de óleo essencial, por exemplo, lavanda, que vai acalmar, que é boa para todo mundo, assim, segundo a necessidade que você tem. E depois você vai fazer em volta da boca. Aqui você tem pontos marmas muito importantes que vão revitalizar toda a energia do organismo.
embaixo das bochechas. E agora você pode massagear todo o rosto, em círculos em volta dos olhos. A mandíbula, onde há muitas tensões. Uma dica para as mulheres que somos vaidosas, você praticando regularmente a automassagem no rosto, com óleo, sobretudo com óleo de gergelim, você faz tchau aos cremes caríssimos, porque ele mantém a juventude e a beleza do rosto. As bochechas. Ao longo do nariz, para toda a região dos seios nasais. A testa. E agora vamos para as orelhas. Atrás dos lóbulos da orelha tem pontos marmas muito importantes. E você pode fazer oleação e massagear as orelhas. Está cheio de pontos. Hoje em dia, muita gente aplica reflexologia nas orelhas e outras terapias, né? Porque as orelhas você encontra o corpo todo na orelha. E uma coisa muito importante na oleação é que você vai colocar uma gotinha de óleo em cada orifício. Então você pode pôr um pouquinho dentro do nariz, nas orelhas, tipo 2 gotinhas. Então, para quem perguntou sobre náusea, essa é a náusea simplificada que a gente faz como automassagem. Durante a automassagem, você coloca óleo no nariz, nas narinas. Essa é a forma simplificada. É para lubrificar os orifícios na orelha, no nariz. A boca você faz bochecho com óleo e os olhos você põe um pouquinho de ghee. Nos olhos é diferente. Depois eu vou explicar num outro vídeo sobre os olhos. E a boca é um outro processo de oleação que também eu vou explicar num outro vídeo, que se faz bochecho com óleo durante 20 minutos só na boca. É uma automassagem. Você faz enchendo a boca de óleo e você segura esse óleo durante 15 ou 20 minutos. Agora vamos para o pescoço, a garganta. Nessa região tem muitos pontos marmas que correspondem à imunidade do corpo e à glândula tiroide e ao chakra da garganta. Então, você vê que na região da cabeça e do pescoço há muitos pontos marmas, é uma região muito importante. Aqui atrás do pescoço você pode fazer uma pequena massagem. Agora você pode continuar a oleação em volta ao longo das clavículas. Então, gente, a automassagem, o importante da dinacharya, que é a rotina diária, como o nome diz, rotina. O mais importante é você fazer isso regularmente, que seja todo dia, 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana. O importante é ter a regularidade, porque o resultado você vai ver na regularidade, fazendo regularmente, semana após semana, mês após mês. Não adianta você fazer, tipo, você pode fazer também um intensivo. Nas férias, você pega 5 dias, uma semana, e você faz todo dia. Isso é super legal. Mas, assim, durante o ano, o importante é ter regularidade. A maioria das pessoas não tem tempo, né, de fazer isso. Ou 10 minutinhos antes do chuveiro,
Mas um dia na semana que você tem mais tempo, que você acorda um pouquinho mais tarde, você tem tempo para você mesma, faz uma vez por semana, já é suficiente. É como o yoga, né? Os alongamentos de yoga, fazendo uma vez por semana, tipo 1 hora, né? Mas sempre vai te trazer os benefícios, né? Então, você tem que experimentar e sentir em você mesma. Se você Agora, por exemplo, se você está vivendo uma época muito estressante, está muito estressada, muito agitada, e você quer acalmar, aí você faz a automassagem, você faz um intensivo, tipo 3 dias seguidos, 5 dias seguidos, e você vai ver o efeito é instantâneo, é poderoso, porque ele vai, sobretudo você tem que incluir a cabeça e o rosto, né? Porque aqui eu falo assim, sabe a CIA, né, dos americanos? Central Intelligence Agency. O nosso computador central está aqui, né? Ele que dirige o corpo todo. Então, por isso que no Ayurveda se dá tanta importância à região da cabeça. Tem muitos tratamentos com óleo para os problemas neurológicos que são aplicados na região da cabeça. Então, se você está passando, ou, por exemplo, mudança de estação, né? Vai para o outono, que tem muito vento, para o inverno, e você realmente sente uma necessidade, assim como às vezes a gente sente necessidade de jejuar ou de tornar o corpo mais leve, durante 3 dias você come mais leve, né? Faz mais sopinha, sei lá. Mesma coisa com a automassagem, é uma ferramenta muito boa. Você pode só aplicar como prevenção, ou você pode usar ela para uma época que você está realmente precisando de se acalmar, lubrificar o corpo, então você faz ela mais seguido. Aí depende, né, de você. Eu não vou, que o vídeo todo acho que dura meia hora. Só vou um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Aí mostra, né, cada parte do corpo, como você faz. A palma da mão você faz círculos, tem vários pontos manas, e tem também um chakra da mão. E os dedos têm várias articulações, né? Então você vai esfregar também em círculos. Você pode fazer também, se você tiver tempo, você faz rotação das articulações e você puxa um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre o óleo, tá? O óleo, ele tem a função mais importante do óleo, é lubrificar as articulações e eliminar as toxinas dos tecidos. Então, assim, o óleo de gergelim é o óleo anti-envelhecimento por excelência. É um óleo tridosha, que é bom para todo mundo, mas você diz assim, mas eu sou muito pita, e o óleo vai esquentar. Então, o que você vai fazer? Você vai misturar o óleo de gergelim com óleo de coco, tá? Ou senão você pode misturar óleo de gergelim com óleo de mostarda, que é ótimo para cafa ou desequilíbrio cafa, porque o óleo de mostarda, ele é um óleo feito do grão de mostarda preto, né? Que é um óleo que é leve e que esquenta muito. Então, você pode misturar com óleo de gergelim. O óleo de gergelim, ele atua nos 3 doshas, como? É assim, para o vata, ele vai esquentar o corpo e vai dar, é um pouquinho pesado, né, o óleo de gergelim, então ele vai dar peso, vai assentar o vata. Para o pita é muito agitado, muito nervoso, né, o pita sempre sim, muito estressado, agitado no sentido de fogo, né? A agitação do vata é o ar, é o vento. A agitação do pita é muito fogo queimando, muito intenso. Então, o óleo de gergelim, ele vai tirar a intensidade, vai relaxar o pita. E o kapha tem um metabolismo lento, né? Então, ele vai estimular o metabolismo. O calor
do óleo de gergelim, porque o gergelim ele esquenta, naturalmente ele esquenta por dentro. E se você aplicar ele quente, ele vai esquentar ainda mais. Então, ele vai estimular o metabolismo de cafa, que é o que cafa precisa, estimular o metabolismo. Então, você tem que ver, por isso que o Ayurveda te torna responsável de você mesma, não terceirizar para o médico. Claro que quando a gente está doente, a gente precisa da ajuda do médico, ou de um astrólogo, ou de um terapeuta, mas um médico ou um terapeuta de qualidade ayurvédico, ele vai te ensinar, ele vai te instruir, ele vai te educar como tomar conta de você mesma, né? Então, o óleo você tem que adaptar segundo a necessidade do momento, tá? E você pode misturar os óleos, não tem problema. Aliás, essa alquimia das misturas, ela é muito usada no Ayurveda. A gente mistura especiarias, mistura óleos, tudo, né? Sempre misturando. Se chama masala. A gente mistura. Então, nesse PDF tem uma parte sobre os óleos, tá? Que você pode... aí você lê, você vê o que é melhor para você. E uma coisa importante é, quando se trata de massagem, você tem que tentar usar os óleos virgens, de preferência orgânico. Eu não vou falar de comer comida orgânica, porque nem eu como, porque é muito caro no Brasil e é difícil de encontrar, né? Mas pelo menos óleo para automassagem, tenta realmente usar óleos de qualidade, tá? Óleos orgânicos, ou pelo menos óleos virgens, tá? Mesmo se não for orgânico, porque você vai, né, vai penetrar dentro do sangue para eliminar as toxinas e para lubrificar, né, as articulações, limpar os tecidos. Então, é importante óleo de qualidade, tá? Esse vídeo aí eu vou disponibilizar no grupo, tá? No grupo da Yoga da Saúde, módulo 2, junto com o PDF, com as informações da automassagem, do Gandusha e né, de tudo que eu falei. E vocês assistam o vídeo. Para automassagem, você pode também sentar no chão, numa esteira ou num tapete de yoga, você põe uma toalha e você senta no chão, né? Você põe a cumbuquinha de banho-maria ao lado e você pode fazer no chão ou sentada numa cadeira ou no banquinho. Olha como eu viajei muito, eu fiz longos períodos assim na Índia, eu tive a oportunidade, porque eu morava na Europa, na França, então é mais perto e mais barato, né, ir para a Índia. E geralmente os indianos, no banheiro, eles têm um banquinho, porque eles sentam no banheiro e fazem todo um ritual, fazem automassagem, né, esfregam o corpo. Então, já é parte da rotina diária, né, da cultura indiana, que é proveniente da cultura védica, muito antiga, e hoje em dia ainda tem vestígios dessa cultura. Está se perdendo, mas ainda você encontra muita coisa. Então, a automassagem realmente faz parte cotidiana da vida dos indianos. E quando você acaba a massagem, você está cheio de óleo, né? Você vai fazer o quê? Você vai tomar um banho de chuveiro, uma ducha quente. De preferência, não usar sabão, só sabão para as partes íntimas. E aí você vai pegar uma bucha, né, uma luva de algodão, alguma coisa, e você vai esfregar para tirar o excesso de óleo. E aí vai ficar uma camada fina de óleo que vai proteger o seu corpo durante o dia. Isso daí não vai mais sujar a roupa, né? Porque ela é bem fininha, mas ela vai proteger o seu corpo, o seu rosto. Ou senão você pode fazer uma mistura de pós. Na Ayurveda se usa o grão de bico, farinha de grão de bico ou farinha de aveia, você mistura com um pouquinho de água e você esfrega, faz uma esfoliação para tirar o óleo e depois você, né, lava com água quente. E você vai ver a experiência, faz a vivência, você vai se sentir rejuvenescida, limpa, é maravilhoso. Então,
e o cabelo você faz um shampoo, né? Mas o óleo na cabeça é muito importante, porque aqui, para quem conhece o sistema dos chakras, né? Aqui tem o sétimo chakra, que é o último, né? Que ele controla o corpo todo. Então, sempre a gente começa por aqui, coloca óleo, e esse óleo aí ele vai, tipo, fazer movimentar o prana no corpo todo, tá? Eu vou tirar o vídeo aqui e vou deixar espaço para perguntas, observações. Deixa eu só dar uma dica dele. Posso? É que a gente sempre esquece, mas é um negócio que incomoda quando a gente está cheio de óleo na cabeça, aí vai lavar a cabeça e gasta quase um vidro de shampoo. Então, a dica é, antes de botar a cabeça no chuveiro, molhar a cabeça, passa o shampoo primeiro, com o cabelo seco, só com óleo. Aí passa lá o shampoo e tal, e aí entra no chuveiro. Aí ele sai rapidinho. Porque senão você vai gastar um montão de shampoo e aquele óleo vai ficar lá grudado. Então, essa é uma dica. Antes de molhar a cabeça, passar o shampoo. Sim, essa é uma dica muito boa, mas também é importante saber que você tem que colocar óleo no couro cabeludo, tá? Não é um banho de óleo no cabelo, isso é outra coisa, você também pode fazer, como tratamento de beleza, as mulheres árabes, indianas, elas, nossa, põem óleo assim, todo o cabelo, isso é outra coisa, é diferente. Aqui a automassagem é realmente couro cabeludo, mas claro que ele vai espalhar, né, no cabelo. Então, como a Vrindavani disse, é a forma de fazer. Você pega o shampoo, só põe umas gotinhas de água, né, para poder que ele fique fluido, e aí você bota o shampoo no couro cabeludo, e aí é muito mais fácil, né, de tirar o óleo. É verdade. Obrigada, querida. Então, vamos ver. Quem estava com a mão levantada primeiro pode falar. Era a Ellen. Oi, boa noite. Boa noite a todas e todos. Surgiu uma dúvida em relação aos olhos. Não sei se teria a ver a filtragem dos olhos. Como eu posso saber? Porque se eu posso usar também azeite, eu sei que é um pouco caro, né? Aliás, todos esses óleos, eles são muito caros. Então, gostaria Não, que, se você, possível, me desse uma dica. olha, sobre... os olhos é fácil. É mais fácil o não. Se você elimina os óleos refinados do supermercado, o resto é bom. É óleo refinado, não tem mais vida. A palavra diz refinado, é tão refinado, tiraram a vida, não tem mais prana, não tem vida. Então você vai Então, e não vai trazer nada ao corpo. Então, e você que mora em Portugal, tem óleos de azeite de oliva fantásticos. Eu esqueci de dizer que o azeite de oliva, ele é muito parecido com óleo de gergelim. Então, se você não tiver óleo de gergelim e você tem dificuldade de encontrar óleo de gergelim, você pode usar o azeite, que as propriedades do azeite são similares ao gergelim, sobretudo para as pessoas que têm necessidade de abaixar ou acalmar o vata. O óleo de oliva, né, azeite, é muito benéfico. Aliás, as mulheres do norte da África, os países árabes, elas fazem tratamento de beleza no cabelo com azeite de oliva, né? É muito bom. Então, tirando entendi. os óleos refinados, vai tranquila, né? O resto é bom, que não é refinado. E qual seria a melhor acidez? Saberia dizer se isso implica alguma coisa? Acidez? Acidez dos óleos, azeite de oliva. Desculpa, é porque são várias acidezes, Não eu precisa não ir em conheço. tanto Qual detalhe. seria a melhor? Não, fica simples. Não precisa ir em tanto. Qualquer um, né? Pega um óleo de azeite de oliva de boa qualidade, sabe? Não é. Fica simples, é mais fácil, tá?
Bom, respondeu? Tá. Eva? Com relação ainda o Andina, é Andina que fala? Andina, que é o Sim, colírio dos olhos. sim. Então, eu posso usar, além do ghee, eu posso usar o azeite de oliva e posso usar o de gergelim. Bom, é recomendado para os olhos, para os músculos ópticos, o que vai fazer mais efeito é o ghee, É o tá? ghee. Mas a gente não coloca diretamente nos olhos. Essa é uma técnica que, se você massagear as pálpebras, o ghee vai penetrar. As moléculas do ghee são muito, muito fininhas, muito pequenininhas, mais do que óleo ainda. Então, ele vai penetrar e durante a noite ele vai fazer o efeito, como se você tivesse colocado ghee nos olhos, sabe? Ah, entendi. É. E com relação à terapia nasal, é só a massagem mesmo ou a gente coloca o óleo também dentro Então, você pega um do pouquinho de nariz? óleo, você pega umas gotinhas de óleo, você coloca o óleo e massageia. Pega o... Ah, tá. Não precisa colocar lá dentro, na Não, cavidade ele nasal, vai. Você. lá no fundo. Não, já isso já é suficiente. Tem técnicas mais elaboradas, mas aí já fica complicado. Só fazendo isso, sabe? Você já vai lubrificar o orifício das narinas, né? Ah, tá bom, obrigada. E se você também pode fazer uma coisa que quando a gente geralmente faz isso quando tem tosse, né? Você faz uma inalação com água quente, né? Põe uma toalha e põe umas gotinhas de eucalipto, ou só o vapor da água fervendo, né? Água quente. Depois você faz o náusea, né? Você faz a automassagem. Se você quiser completar com isso, é muito benéfico. Vapor quente no nariz. Isso daí vai ajudar a desobstruir os canais e fazer que o óleo penetre melhor e lubrifique os canais das narinas, do nariz, tá? Tá bom, obrigada. De nada. No Ayurveda, é recomendado que depois de uma massagem, ou automassagem ou massagem que você recebe por terapeutas, você tem que aplicar calor úmido no corpo, porque o calor tem saunas, né, individuais, não sei se algum de vocês já viram, que você entra dentro, a cabeça fica por fora, e durante entre 10 e 20 minutos, segundo o dosha, você vai receber esse vapor quente, né, depois da massagem. E esse vapor, o calor, ele vai abrir os poros para que o óleo penetre profundamente e vai também, as toxinas, elas vão ser eliminadas através da pele, né? Como nós não temos a possibilidade, o luxo de ter isso em casa, então você vai embaixo do chuveiro de água quente e você vai tomar uma ducha quente e você vai esfregar o corpo, né, a pele. Isso já faz também o benefício do calor úmido, tá bom? A Miriam? Oi, boa noite. O óleo de amêndoa, ele também é recomendado ou não? Sim, óleo de amêndoas é excelente. É porque é um óleo comum, né? Eu não sei, eu usava muito óleo de amêndoa antes nos cabelos, na pele, misturava óleo de amêndoa até com hidratante no corpo, então eu acho que é um óleo fácil da gente comprar, sei lá. Óleo de amêndoas é excelente, porque ele calma É, os nervos, ele acalma, sabe? Então, sim. óleo de amêndoas é muito bom. Eu não sei se é, assim, eu não sei se é um óleo caro ou se é um óleo, porque eu não estou acostumada a comprar óleo de amêndoas, né, no Brasil, mas você pode usar óleo de amêndoas, é muito bom.
Se você, para os bebês, as mães fazem massagem na cabeça com óleo de amêndoas, porque ajuda a, a pacificar e a desenvolver os tecidos do cérebro. O óleo de amêndoas é muito bom. Ai, que bom. Em casa eu tenho azeite e tenho óleo de coco extra virgem, mas que eu uso mais para culinária, né? Não Sim. sei se eu posso usar no corpo. Então, o azeite você pode usar no corpo, tá? E o óleo de coco extra virgem também. Agora tem a diferença, o óleo de gergelim, o óleo e o azeite, eles esquentam o corpo. O óleo de coco, ele vai esfriar o corpo. Então, O meu corpo ele é gelado inteiro, mas as minhas extremidades são muito quentes. Por exemplo, se eu pegar um chocolate na mão, eu derreto ele rapidinho, porque a minha mão ferve. As mãos e os pés. Mas o corpo é frio, bem frio. então isso é cafa, hein? Isso é cafa. Realmente tem um cafa que é presente, o corpo é frio, porque o metabolismo é lento. Outra dica, você pode pôr, quando você vai fazer automassagem, você pode pôr 2 ou 3 frasquinhos de óleos diferentes, segundo a parte do corpo, né? Por exemplo, o rosto, a cabeça, você pode usar óleo de amêndoas, por exemplo, né? Que é calmante, que é bom para as rugas. No corpo, você pode pôr óleo de coco, se o seu corpo é muito pita, né? Tem muito fogo. As extremidades, você pode pôr um outro óleo. Você pode misturar. Ah, entendi. Se você quer aumentar o fogo digestivo, você pode, em torno do umbigo, você pode massagear com óleo de gergelim ou com ghee. Tá. Porque o ghee ele estimula o Agni, o fogo da digestão. Então, você pode usar ghee. Então, você pode ter vários óleos, assim. Tá bom. Muito obrigada. E o mais importante é vocês têm que fazer a experiência vocês mesmas, né? Por exemplo, você faz assim, pega um pouquinho de óleo de gergelim e coloca, e você esfrega no lado da cabeça. Só para você fazer a experiência, que eu não estou contando. Você pega óleo de coco e você esfrega do outro lado. Você vai ver a diferença da sensação, é impressionante. O óleo de gergelim, ele esquenta e o óleo de coco, ele esfria. Por que o óleo de coco ele vem da onde? De país quente. Os coqueiros vêm de país tropical, na beira do mar. Não tem... Na Suécia ou na Finlândia não tem coqueiro, só em país tropical. A natureza é muito sábia, né? Então, o óleo de coco é realmente para diminuir o calor. E o óleo de coco é extremamente antibacteriano, antisséptico, por isso que ele é muito bom para fazer a limpeza bucal, né, da boca. Óleo de coco é muito bom. Mas o óleo de gergelim, como ele tem as propriedades de acalmar o sistema nervoso, o óleo de gergelim, ele é calmante e ele vai fortalecer a imunidade. É um óleo realmente anti-envelhecimento. Então, você pode misturar gergelim com coco, que é ideal, porque você pensa assim, o que eu sou? Sou mais vata, sou mais pita, tá quente, tá frio. Né? A gente não sabe exatamente o que fazer, que é tudo bagunçado hoje em dia, né? Então, mistura gergelim com coco e aí você vai ter um pouquinho do benefício de cada um, né? Tá bom? Mas a gente pode também misturar um óleo essencial. Obrigada. Sim, Óleo muito bem, essencial. Eva. Então, o óleo essencial é um óleo que você vai pôr só umas gotinhas no óleo de base. O óleo vegetal é óleo de base, né? Que você vai massagear. Aí, segundo a sua necessidade, se você quer acalmar e dar assim um bem-estar, você põe gotinhas de lavanda. Se você quer estimular, você põe eucaliptos ou, sei lá, gengibre, né? Aí, de acordo com o conhecimento que você tem, a disponibilidade, né, de óleos essenciais, você pode usar, claro.
E você não põe em todo o óleo. Você põe só naquela, por exemplo, o rosto, eu vou pôr óleo de, sei lá, um óleo que vai ajudar a, como é que chama? Gerânio, é bom, muito bom contra as rugas, para a juventude da pele, do rosto. Aí você põe uma gotinha de gerânio. Agora, sei lá, no abdômen é outra coisa, né? Você pode misturar diferentes partes do corpo, diferentes óleos, tá? Alguma observação, realização, alguma pergunta? Não, obrigada. Eu acho que depois de fazer tudo isso aí vai me dar sono. Porque só de imaginar a massagem eu já estou com sono. Eu não posso fazer isso de manhã de jeito nenhum. Olha, por incrível que pareça, olha, eu vou apostar. Não, eu não sou ninguém, mas assim, a experiência em geral é que te tira o cansaço, tá? Porque não quer dizer nada que a gente dormiu uma noite, não quer dizer nada que de manhã a gente está descansada. Geralmente, a gente ou não dorme bem, ou não dorme o suficiente, ou tem muitas preocupações. E se de manhã você acorda, você não está assim, leve, a vida é maravilhosa. Geralmente não é assim. O ideal é já estar com sono, Eva. Não, te juro, a automassagem vai tirar o cansaço, né? E você vai regenerar, você vai se nutrir, se regenerar, você vai tirar as tensões. Talvez dê um pouquinho de, aí você deita. Uma coisa importante, esqueci de falar. Se você puder, no fim da automassagem, você deita numa esteira no chão, né? Durante 5 ou 10 minutos. Isso daí é muito importante para que todos os benefícios da automassagem, eles realmente entrem e se assentem no corpo, né? Que a mente se relaxe. É como uma sessão de yoga. Se vocês querem saber se uma professora de yoga é boa ou não, tá? É uma dica. Que eu também sou instrutora de yoga, eu já dei bastante aula de yoga. No fim, a aula de yoga tem que ter um relaxamento, se chama Shavasana. Shavasana é a postura do cadáver. Então, você deita com os braços assim abertos, as pernas um pouquinho separadas, e você não faz mais nada, como se tivesse um cadáver, assim. Você só respira e curte todo esse momento que você se deu carinho, amor, cuidado, e você só recebe, né? Fica aberta ao universo, à vida. Esses 5 ou 10 minutinhos vão fazer toda a diferença. E se você tiver um soninho, aí você aproveita. Agora, se você não tem tempo, gente, eu estou dando sono para todo mundo aí. Se você não tiver tempo de fazer isso, não tem problema. Porque o óleo já penetrou, já, né, te beneficiou. Normalmente tem uma regra que em 20 minutos o óleo penetra nas partes mais profundas do corpo. 20 minutinhos, tá? Então, se você fez essa automassagem em 20 minutinhos no corpo todo, você pode ter certeza que cada parte do corpo beneficiou desse óleo. Mas se você só tem 10 minutos, também é válido. É melhor do que nada, né? Então faz 5 minutos, 10 minutos, e um dia na semana que você tem tempo, aí você faz uma automassagem de luxo. Você se oferece como uma princesa, né? Tá bom? Ellen. Lembrei que a automassagem que nós fazemos também através do alongamento é muito bem-vinda, né? E daí eu queria saber se essa rotina ela é indicada antes ou depois dos alongamentos que nós fazemos. Quando acordamos, né? Para acordar o corpo, às vezes precisa fazer um movimento, né? Sim. O ideal é
você faz a oleação, você coloca óleo, né? E aí você faz os alongamentos, porque o corpo já vai estar tudo lubrificado, as articulações todas protegidas, e aí, fazendo os alongamentos, aí o benefício é maior, né? Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo, que eu vi pessoalmente, que é muito legal, no sul da Índia, no Kerala, que é a parte, assim, é um estado muito, parece uma linguiça, assim, do lado oeste, sul da Índia. Tem uma arte marcial na Índia, que, aliás, a Índia, as artes marciais nasceram na Índia, e depois migraram para a Ásia. Se chama Kalaripayat. É uma arte marcial maravilhosa, que ela é muito viva ainda, mas ela é praticada, ela nasceu no Kerala, e eu morei lá nesse estado, e eu morava perto de uma academia que ensinava essa arte marcial, Kalaripayat. Então, os meninos, né, os jovens, eles fazem oleação do corpo todo, e depois fazem os movimentos. Parece com yoga, mas é uma arte marcial. E aí o corpo, ele realmente pode ficar muito mais flexível, porque você já trabalhou ele com óleo, né? Isso é o ideal, na teoria, né? Agora, na prática, você tem que aplicar de acordo com as possibilidades, né? Do tempo de cada uma. Mas se você pudesse oferecer esse luxo uma vez por semana, aí isso daí é fantástico, né? Muito obrigada, Devi. Gratidão. Na cultura ocidental, nós não somos educados para prevenção, né? Então a gente aprende a só se dedicar o tempo às atividades externas, né? Como ter bons diplomas, boa profissão, ganhar muito dinheiro, tudo isso é importante, é muito importante, claro. Mas nós não aprendemos a parte interna, né? De se nutrir internamente. Todo dia nós acumulamos tensões, muitas tensões, né? Como todo dia a gente precisa tomar banho porque o corpo suja, né? A gente acumula poeira, mas nós acumulamos toxinas todo dia internamente e a gente não aprende como drenar para fora essas toxinas. Então essas práticas, a nossa querida Vrindavani, a semana que vem ela vai explicar outra parte de Dinacharya. Essas práticas a gente pode dizer que é um luxo, porque a gente não está acostumado, mas se você puder integrar alguma dessas práticas na sua rotina diária, ela vai te ajudar a você drenar para fora essas toxinas ou toxinas psíquicas, emocionais ou físicas. Porque não adianta, acumulando elas, um dia ou outro você vai ficar doente, né? É como um carro. O carro precisa de óleo de boa qualidade, né? Precisa lubrificar o carro, senão o motor quebra. E nós podemos comparar nosso corpo com um veículo, com um carro, né? A gente tem que pôr uma boa gasolina, né? Sempre ficar olhando os pneus também, o óleo, tudo igual ao nosso corpo. Mas é muito simples, você vê, essas práticas são muito simples, mas muito, muito profundas, muito benéficas. Porque, por exemplo, a automassagem do rosto e da cabeça te ajuda a relaxar a mente. E a beleza começa por onde? A beleza começa por dentro, de dentro para fora, né? Você não precisa de maquiagem. Se você tem um olhar assim, com paz, né, com tranquilidade, você emana uma beleza. Claro, a gente é vaidosa, as mulheres gostam de botar um batom, um rímel, né, um blush, mas só de emanar essa paz, esse bem-estar, esse brilho de saúde,
é a maior das belezas. Você pode usar maquiagem Christian Dior, a mais cara do mundo, mas se você está depressiva, ansiosa, angustiada, a maquiagem não vai esconder isso daí, né? Não vai esconder. Que os olhos, eles falam. Os olhos são a janela da alma, né? Os olhos falam. Então não adianta enganar, né, os outros. Então é isso, né? A gente tem que saber medir para se oferecer o melhor. A gente merece o melhor, né? Que você vê o nascimento, não sei se vocês chegaram a ver o processo do nascimento, de chegar a ter uma forma humana é tão raro. Nós somos heróis, cada um de nós é um herói, que teve milhões e milhões de espermatozoides que morreram e nós ganhamos nosso lugar ao sol, nós nascemos. Então, a vida é muito rara, muito preciosa. E o Ayurveda, ela é uma ciência que nos ajuda a nos cuidar, nos dar amor, cuidado, e preservar essa vida humana que é tão rara, né, que é tão preciosa, para a gente poder evoluir e se autorrealizar, né? Sim, Miriam. Então, só uma dúvida. Você falou de todos esses procedimentos que a gente deveria fazer de manhã, né? E se eu fizer antes de dormir, por exemplo, fazer essa automassagem para eu descansar, vai ter o mesmo resultado? Não é recomendado à noite fazer Ah, massagem. Não é, tá. porque a noite já é dominada por Kapha, pelo dosha Kapha. A gente precisa do dosha Kapha, desse peso, para poder dormir, senão a gente estaria agitada a noite toda. Então, a noite ela é dominada por Kapha, né? A escuridão, a lentidão. E se você faz automassagem à noite, aí que você não acorda mesmo, aí acabou. Mas olha, Obrigada. fazendo automassagem de manhã vai repercutir à noite, tá? Não vai, sobretudo se você faz regularmente, vai repercutir à noite. E também os canais ficam. Não é recomendado fazer automassagem à noite. Não mesmo. Tá bom, Devi, obrigada. Thelma? Oi, David. É que eu postei no chat do óleo de gergelim. Eu compro loja de produto natural, é a garrafa, é isso, né? Sim. Orgânico, tá. Aí eu uso para fazer, tá. Não é aquele óleo do supermercado, Tá. o óleo chinês, isso daí não. Tá bem. Tem que ser óleo no casa de produtos naturais, ou hoje em dia, olha, no Brasil, tem gente que fabrica óleo de gergelim de excelente qualidade. Procure na internet. Engarrafado, né? Engarrafado, é. Eu já conheci, tem fabricantes de óleo de gergelim, eu vou ver se eu encontro alguma marca boa, eu vou pôr no grupo, tá? Algum fabricante, porque incrível, no Brasil hoje em dia tem fabricantes de óleos muito bons. Tem em Brasília, tem na Paraíba, tem no estado de São Paulo, se encontra. Eu vou ver se eu encontro alguns e eu dou para vocês no grupo, tá? Tá ótimo. Obrigada. Olha, a maioria dos óleos são os óleos que a gente usa na cozinha, que também faz automassagem. Aliás, na Ayurveda se diz que você pode me ajudar aí, Vrindavani. Você pode pôr o que você põe na boca, você pode pôr no corpo, né? Azeite de oliva você come, você pode massagear. Gergelim, excelente para cozinhar, você pode massagear. Girassol também.
óleo de mostarda também, você cozinha, você pode massagear. A maioria dos óleos que você usa na cozinha, você pode usar como massagem. Um óleo que também é maravilhoso, mas é engraçado porque vem do Brasil, ele é exportado para fora, mas no Brasil é caríssimo. É o óleo de... Ai, meu Deus. É um óleo, aliás, é um óleo... Ai, como é o nome? Não é macadâmia, não? Não, Copaíba? não. Esqueci agora. É um óleo que ele regula as glândulas sebáceas do cabelo. Você lembra, Vrindavani? Abacate? Não. Não sei. Nossa, é um óleo fantástico para a cafa, porque ele é muito leve, ele vai absorver a umidade. Depois eu vou trazer lá no grupo, esqueci desse óleo. Mas ele é caríssimo no Brasil e ele vem de uma árvore brasileira. Olha, escapou agora, mas eu vou lembrar e eu vou colocar no grupo, tá? Então é assim. Óleo de jojoba? Isso. Quem falou? Você, Thelma? Vânia, Ah, é isso. Obrigada. nada, eu Jojoba. pesquisei aqui. Exatamente. Óleo de jojoba é brasileiro, é um óleo brasileiro. É um óleo que é antioxidante, ele não se oxida e é excelente para... Ele é antioxidante, né? Muita vitamina E, e é excelente para regularizar as glândulas sebáceas, a gordura do cabelo, do couro cabeludo. Mas ele é muito caro. Mas você pode pegar só um pouquinho para massagear o rosto, o couro cabeludo. Óleo de jojoba, obrigado. É isso daí. Os óleos que são anti-envelhecimento são os óleos que não se oxidam. Olha, o óleo de gergelim não se oxida, tá? Você pode guardar ele meses e anos, ele não se oxida, o óleo virgem. Óleo de coco é totalmente antioxidante, ele não se oxida. O ghee, ele é antioxidante, a menos de colocar o ghee, você tem que tomar muito cuidado para não pôr umidade. Aí sim ele vai estragar, mas se você deixar fechado, não precisa botar na geladeira, você pode deixar fora, porque ele não é afetado nem pelo calor nem pelo frio. O óleo de coco também não. Então, óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de jojoba é antioxidante, ele não muda, ele não é afetado nem pelo calor nem pelo frio. Então, os óleos que são antioxidantes são os melhores para manter a juventude, né, da pele, anti-envelhecimento, das células, porque eles não oxidam. Já os outros óleos, o azeite de oliva, ele já oxida, demora, mas ele é um pouquinho menos, né, o poder, e os outros óleos, eles oxidam rápido. Óleos de nozes, tem muito óleo de nozes, né, que são caros, mas eles oxidam rápido, né. Isso daí afeta a oxidação das células. Vridavani, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, foi tão bem explicado. Não, eu quero acrescentar uma coisa assim, sobre o ganducha, que eu já hospedei lá na Casa da Lua um dentista que disse que atendia muita gente do Ayurveda e tudo, e que quem praticava o ganducha com regularidade tinha uma saúde bucal, assim, sabe, fora da curva, muito acima da média. Então, um dentista falou isso. Vale muito a pena fazer essa prática. Nossa, que maravilha, olha. Não, realmente eu sou testemunha, uma das minhas colegas de escola, ela se curou do problema de gengiva, 3 meses ela fazia todo dia, e é algo que é muito difícil de tratar, né, problema de gengiva. Então, é realmente muito bom.
E você pode aplicar, né, uma gotinha de óleo de menta, de hortelã, de tea tree, né, se você quiser, mas assim, o óleo puro já é suficiente, né? O meu dentista, eu tive um dentista excelente, ele falava assim, olha, o dente, ele era jovem, né? Eu fiquei muito surpresa, porque geralmente os médicos, eles querem que você volte, né? Que você fique doente para voltar. Mas ele foi muito legal, ele falou assim, olha, ele não conhece, né, o Ganducho, não conhecia isso, mas ele me deu uma dica, ele falou, olha, se você pôr uma gota, se você puser uma gota de tea tree, uma ou duas gotas de tea tree, em cima da escova de dentes, da pasta de dentes, e vocês escovam os dentes toda noite, isso vai te proteger. Porque o tea tree, todo mundo conhece o tea tree, é a melaleuca, ele é extremamente antibacteriano, antisséptico. Então, ele me deu esse conselho, eu faço toda noite. E até por aí, tá tudo bem por enquanto. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Então, vou fazer um exercício aí para vocês. Tentem fazer pelo menos uma automassagem essa semana, e aí domingo que vem vocês me falam, tá? Vou fazer experiência, tá bom? E um ganducha, ó. Eu sei que a primeira vez eu aprendi isso na escola, né, com indianos. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou engolir o óleo, mas não, você se acostuma rapidinho e é uma delícia, é muito bom. Depois a língua, a boca é toda, se sente, né, toda limpinha. Mas tem que escovar os dentes depois, porque fica aquele óleo, né? Tá bom? Então, gente, eu vou me despedir de vocês, tá? Só Muito uma perguntinha, porque eu cheguei atrasada, eu não peguei Ganducha. É uma prática Ayurveda em relação à saúde bucal? É isso? você põe uma Ah, colher de óleo na boca e você faz bochecho durante. É recomendado 20 minutos, mas você pode começar por 5, 10 minutos até se acostumar. E faz uma micromassagem dentro e vai absorver todas as bactérias. E depois você vai cuspir o óleo no lixo. E aí você raspa a língua e escova os dentes. É. ah, ótimo. Mas tudo isso está no PDF que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Ah, ótimo. Obrigada. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma excelente semana e a gente se vê o domingo que vem, tá bom? Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Todas. Boa noite. Boa noite, gratidão. Gratidão, David.